Olá, meu aluno. Então agora vamos dar continuidade e desmembrar todo o conteúdo da estatística descritiva. Esse tópico que nós vamos abordar agora, ele é muito importante. Ele é o que mais cai com frequência nas provas de estatística, é o mais perguntado dentro do conteúdo da estatística descritiva. E essa temática que a gente vai abordar, transformação uniforme de um conjunto de dados, ela tem toda uma abordagem na questão que ao você ler, você consegue identificar como trabalhar com esse assunto. Então, primeiramente, eu preciso te apresentar o contexto, como que essa questão, como essa temática vai ser cobrada para você. E aí nós vamos aplicar todo o conteúdo da estatística descritiva dentro dessa ideia. Então vamos lá. Na estatística descritiva, nós estamos sempre trabalhando com algum fenômeno que queremos extrair informações. E quando queremos extrair informações, nós coletamos dados, valores muitas vezes numéricos, que são atributos referentes a algum fenômeno que queremos estudar. Esse conjunto de dados qualquer pode sofrer algumas transformações devido a alguns fenômenos. A questão sempre vai estar contextualizada e vai estar apresentando o que aconteceu com esse conjunto de dados. Então vamos começar aqui trazendo no quadro exatamente esse nosso tópico principal, que é transformação, mas eu quero que você preste bastante atenção no título, porque é a transformação uniforme do conjunto de dados. O que quer dizer uniforme? Quer dizer que cada dado vai sofrer a mesma transformação. Transformação uniforme de um conjunto de dados. Uniforme de conjunto de dados. Então você vai ter a seguinte temática. Imagine que nós estamos avaliando um grupo de pessoas, correto? Quando estamos avaliando um grupo de pessoas, estamos avaliando quanto à sua característica da idade. Então nós temos um grupo de pessoas com idades de 13, 14, 20 anos, e o que acontece é que esse mesmo grupo de pessoas daqui a 5 anos são avaliadas novamente. Opa, o que aconteceu daqui a 5 anos completos? Não me venha com questão de meses, né? Daqui a 5 anos completos. O que acontece com cada uma dessas pessoas? Todas essas pessoas tiveram um adicional de 5 anos de idade. Imagine que eu estou avaliando a característica de idade. Então aqui isso é um exemplo, um caso até clássico que cai nas questões, onde você tem uma transformação uniforme de todo o conjunto de dados que compõe aquilo que você está avaliando, que neste caso a idade das pessoas. Vamos apresentar aqui rapidamente esse efeito no nosso slide. Imagine aqui que você está trabalhando com um conjunto de dados qualquer e esse conjunto de dados X trata-se do grupo da idade dessas pessoas. E daqui a 5 anos, veja só o que acontece. Todas as idades, 10 anos, 15 anos e assim por diante, sofrem um adicional de 5 anos. Veja que é uma questão contextualizada do mundo real e você consegue entender por que esse conjunto de dados sofre essa transformação. E aí nós temos um novo conjunto de dados, aqui representado por x mais 5, que o que quer dizer? É a idade dessas pessoas daqui a 5 anos. Conseguiu pegar a jogada do que seria essa temática, esse assunto que nós vamos trabalhar aqui? É uma transformação uniforme do conjunto de dados, que é o que a gente está realmente avaliando e utilizando a estatística descritiva como ferramentas para extrair informações. Outro exemplo comum, imagine que você está trabalhando, avaliando o salário de um grupo de funcionários. Então aqui nós temos, por exemplo, nos nossos slides, uma nova variável x que avalia o salário de 5 funcionários, que varia de R$ 1.000 a R$ 2.100. Imagine que o seu patrão resolveu dar um acréscimo no salário dessas pessoas, duplicando o salário. Ou seja, o que aconteceu agora? Em vez de ser uma operação de soma, ocorreu uma operação de multiplicação. Isso é um outro contexto, um outro exemplo de questão clássica que costuma cair, onde todo o seu conjunto de dados sofreu uma transformação matemática uniforme, todos foram multiplicados por 2. E aí nós temos uma nova variável chamada 2x, onde praticamente os valores foram duplicados. Isso aqui, meu aluno, eu só estou te apresentando a temática, como que isso vai ser abordado. Agora a gente tem que entender, quando ocorre uma transformação uniforme do conjunto de dados, a gente tem que entender o que acontece com as medidas descritivas. Cada medida descritiva, conforme o seu procedimento matemático que a gente utiliza para calculá-las, sofre uma transformação específica que, se você souber, você responde muito mais rápido essas questões de transformação de dados. Então agora a gente vai começar abordando nas medidas de posição. Então, dentro da temática da ideia de transformação uniforme de um conjunto de dados, a primeira que nós iremos abordar é as medidas de posição. Bom, quando eu falo medidas de posição, eu estou me referindo a todas elas, eu quero ser aqui bem genérico mesmo, porque todas elas vão ter os mesmos efeitos conforme uma operação matemática que ocorre. Então eu vou ter a média, eu terei a mediana, eu terei a moda
E aqui eu vou generalizar os quartis, mas poderia ser todas as separatrizes. Ó, por questão conceitual, o que é uma medida de posição? É uma medida que te dá uma ideia dos valores dentro da escala numérica que aquela variável pode assumir. Então, se a gente está avaliando o tempo, e eu tenho uma média de 15 segundos, eu sei que os valores estão em torno de 15 segundos. Agora eu sei a posição que ele está dentro da escala de tempo que ele poderia assumir, certo? Se são medidas de posição, e nós estamos tratando de uma transformação uniforme do conjunto de dados, o que você acha que vai acontecer com essas medidas de posição se todo o conjunto de dados for deslocado, for somado em mais 5, for multiplicado por 2, ou for dividido por um valor? Obviamente, se elas indicam a posição, para onde o conjunto de dados for, as medidas de posição vão atrás. Então, ó, vamos pegar um exemplo bem simples, depois eu vou abordar um exemplo mais complexo ali nos slides. Mas, ó, um conjunto de dados qualquer bem simples. 1, 2, 3, 3. Facilmente você consegue identificar aqui que a média é 2 e a mediana também é 2. Ó, nós temos a média 2 e a mediana 2. Peguei só duas medidas de posição, mas entendo o que vai acontecer com todas elas. Se esse conjunto de dados sofre uma transformação de mais 5, basicamente o que vai acontecer com esse conjunto de dados? Mais 5 para todo mundo. Eu vou ter 6, 6, porque somou mais 5, 7, 8, 8. Veja só o que aconteceu com o nosso conjunto de dados. Sofreu um adicional de mais 5 unidades. E, basicamente, a nossa média vai ser deslocada em mais 5. Então, se era 2, eu posso simplesmente pegar a média e somar mais 5, vai dar 7. E a nossa mediana também, eu posso simplesmente, ó, a mediana aqui, ó, posição central, tá vendo? De 5 observações, ela vai estar aqui, a terceira posição. Então, a nossa mediana também somou mais 5. Se multiplicasse tudo por 2, aconteceria a mesma coisa. Então, de modo geral, o que você precisa entender dessa parte aqui? Falou medidas de posição, se perguntou o que acontece com a média, o que acontece com a mediana, numa situação em que todo o conjunto de dados foi transformado uniformemente, a mesmo procedimento matemático para cada dado, simplesmente a média, a mediana, a moda vão sofrer a mesma operação matemática. Soma, subtração, multiplicação ou divisão. Qualquer uma das quatro. Se eu fizesse o mesmo exemplo aqui com multiplicação e divisão, eu alcançaria os mesmos resultados. Isso porque elas são medidas de posição. Então, se os dados se deslocaram, as medidas de posição vão atrás. Então, vamos agora pegar um exemplo mais complexo aqui no nosso material. Ó, eu tenho aqui um conjunto de dados qualquer da nossa variável x. Nela, se eu utilizar as medidas de calcular as medidas de posição, eu vou identificar que a mediana é a observação 20, eu vou identificar os quartis, que estão, o quartis número 1 seria 15,5, e o quartil número 3 seria o 35, lembrando que o quartil número 2 é a própria mediana. Eu consigo achar a moda, que é o 20, a observação que mais se repete, e conseguiria achar a média se eu somasse todas as observações, e nesse caso dividir por 9, porque eu tenho 9 observações no totais. Isso aqui são todas as estatísticas descritivas que a gente já abordou no que refere às medidas de posição. Mas, ó, para esse conjunto de dados, eu tenho essas medidas descritivas. Aí aqui eu mostro para vocês, resumido, a nossa variável x, que o nosso conjunto de dados x, cada medida descritiva, e o que acontece com essas medidas descritivas se sofrerem uma transformação de dados. Ó, x mais 5, o que aconteceu com a média? De 23,89 foi para 28,89, ou seja, somou mais 5. Se eu subtraísse por 10, exatamente o 23 aqui seria subtraído por 10 também. A média vai sofrer a mesma operação matemática que o conjunto de dados sofrer. E isso vai valer para a mediana, vai valer para a moda e para os quartis também. Seja multiplicando, seja dividindo, você vai obter o mesmo resultado. Tá certo? Essa é a primeira informação importante que você precisa captar em relação às medidas de posição numa situação de transformação uniforme do conjunto de dados. Agora a gente vai para outras medidas, as medidas de dispersão, elas já têm um efeito um pouco diferente e você precisa ter esse conhecimento, saber exatamente o que acontece com elas para simplesmente aplicar a operação matemática e responder a questão. Isso aqui é uma pergunta que é muito cobrada em prova e se você sabe procedimento matemático, o proceder, simplesmente você opera e consegue resolver essa questão. Então vamos para as próximas medidas. Já apresentei o que ocorre com as medidas de posição, de modo geral. Agora eu vou apresentar o que acontece com as medidas de dispersão.
Só que as medidas de dispersão, cada uma, devido ao seu recurso matemático que a gente utiliza para calculá-las, cada uma vai sofrer um efeito diferenciado, particular, que precisa ser estudado com calma. Então vamos ver agora referente, deixa eu botar uma setinha aqui para padronizar, agora vamos ver referente às medidas de dispersão. Das medidas de dispersão, eu vou abordar as 3 principais, que são as mais utilizadas e aplicadas. Quais são elas? A variância, vamos ver o que ocorre com a variância, vamos ver o que ocorre com o desvio padrão e, por último, o coeficiente de variação, são os conteúdos, as medidas descritivas que têm maior probabilidade de serem cobradas na sua prova. Ó, então vamos lá. Variância. Aí aqui, com calma, a gente tem que lembrar o conceito de variância e para que ela é utilizada. A variância é uma medida de dispersão. Tem o objetivo de avaliar o quanto os dados dispersam. Só que toda vez que você fala em desvios, porque ela é baseada nos desvios, é desvios em relação a quê? Você tem que ter um ponto de referência. Você tem que ter uma medida que vai te dar uma ideia de centro e as outras observações, o quanto que elas desviam em relação a esse centro. Então falou em desvios em relação a quê? Em relação à média. São os desvios em relação à média, porque a média é a medida de tendência central que capta todas as observações. E aí a variância vai pegar os desvios em relação de cada observação em relação a essa média, essa tendência central, certo? Matematicamente, quando a gente opera com a variância, aqui a gente representa, quando é populacional, representa por sigma, né? A gente está preocupado com os desvios. O que é o desvio? Cada observação subtraído pela sua média. Só que só os desvios não é o suficiente, a gente tem que levar ao quadrado. Isso eu expliquei no conteúdo da variância. Por que tem que levar ao quadrado? Porque se simplesmente você somar os desvios em relação à média, o somatório dá 0. E se dá 0, você não consegue captar uma ideia de dispersão. Então eleva ao quadrado para fugir desse problema. É o somatório dessas observações. Então é um somatório dos desvios em relação à média elevado ao quadrado. E aí você tira uma média desses desvios, divide por n. Aí você tem a ideia da variância, certo? Então isso aqui é o fundamento da variância. Agora o que acontece? Se um conjunto de dados sofrer uma soma ou se ele sofrer uma multiplicação ou divisão, cada operação matemática altera a variância de uma forma específica. Então vamos abordar aqui com a soma. Ó, no mesmo exemplo que eu trabalhei antes, eu tinha esse conjunto de dados aqui bem simples. 1, 2, 3, 3. Certo? Nesse conjunto de dados, vamos olhar só para o desvio, porque a variância ela pega cada desvio e eleva ao quadrado. Mas vamos olhar só para o desvio. Desvio em relação ao quê? À nossa média. Se a média aqui é 2, vamos pegar o desvio da primeira observação. Então o desvio da nossa primeira observação seria 1, menos a nossa média que é 2, vai dar um desvio de menos 1. A nossa primeira observação tem o desvio de menos 1. Agora vamos olhar para o nosso conjunto de dados que sofreu uma transformação matemática de mais 5. Então aqui é a nossa variável, nosso conjunto de dados qualquer x, e aqui seria x mais 5. X mais 5 quer dizer o quê? Que cada observação sofreu um adicional de mais 5 unidades. Então 1 passa a se tornar 6, porque somou mais 5. E assim se repete. A mesma transformação que eu fiz anteriormente. Ó, eu somei cada dado uniformemente e tive uma nova variável. Agora, o que acontece com o desvio? Desvio é a unidade básica para compor a variância. A média, você sabe que ela vai ser deslocada também em mais 5. Opa, veja só. A observação somou mais 5 e a média também se deslocou em mais 5 unidades. Dessa forma, se o desvio é a diferença da observação em relação à média, o desvio permanece a mesma coisa. O desvio não se altera com soma, desculpa aqui, é 6, o desvio não se altera com soma ou subtração. Por quê? Porque tanto ele quanto a média vão ser alterados na mesma proporção e a diferença entre eles continua a mesma. Ó, o desvio dessa primeira observação continua sendo menos 1. Se eu quantificasse de todas, daria o mesmo desvio, elevando ao quadrado daria a mesma coisa, dividindo por n daria a mesma coisa. O que eu quero resumir aqui? Que soma e subtração não afetam as medidas de dispersão. As medidas de dispersão, a variância, e nós também vamos ver que isso se encaixa para o desvio padrão. Porque o desvio padrão é basicamente o quê? A raiz quadrada da variância. Então,
soma e subtração não afeta a variância e também não afeta o desvio padrão. Vamos até incluir aqui, ó, que no que se refere a soma e subtração, desvio padrão. No que se refere a soma e subtração, conclusão final, não são afetadas. Então, soma barra subtração não modifica a variância e nem o desvio padrão. Isso é muito importante. E o desvio padrão não modifica a variância e o desvio padrão. Agora vamos ver o que acontece com operações de multiplicação e com operações de divisão. Aqui já é diferente. E aqui, além de ser diferente o que acontece com as medidas de dispersão, para a variância vai acontecer uma coisa, para o desvio padrão vai acontecer outra coisa. Vamos com calma então. Vou pegar o mesmo exemplo clássico, esse exemplo bem simples que eu estou trabalhando, aqui a gente está se preocupando mais com a questão matemática, não estamos nem analisando o fenômeno em si. Ó, eu tenho o mesmo conjunto de dados qualquer. 1, 2, 3, 3. Certo? E a média desse conjunto de dados aqui tinha dado 2. Eu vou chamar ele de x. Agora imagine que todo esse conjunto de dados foi multiplicado por 2. Eu vou chamar de 2x, que é uma transformação causada pela multiplicação. O que vai acontecer aqui? Cada observação vai ser multiplicada por 2. Então eu terei 2, 2, 4, 6, 6. A nossa média, se foi multiplicado por 2, a nossa média também é multiplicada por 2. Então vai para 4. Veja, medidas de posição vão sofrer a mesma operação matemática. Foi multiplicado por 2. Agora, o que acontece com os desvios? Vamos pegar o desvio de uma observação só. Esse desvio aqui é o 1 menos a sua média, dá um desvio de menos 1. Esses são nossos dados originais. Agora, o que acontece com esse desvio aqui? Ó, esse desvio, pegando a mesma observação que agora virou 2, menos 4, porque a média foi multiplicada por 2, olha o que aconteceu com o desvio virou menos 2. O que ocorreu desse desvio para esse desvio aqui? Foi multiplicado por 2. Então o desvio é afetado na mesma proporção que o conjunto de dados também é afetado por multiplicação ou por divisão. Na divisão daria a mesma coisa. Só que como a variância eleva cada desvio ao quadrado, a variância é modificada pelo efeito ao quadrado dessa constante, desse valor que transformou o conjunto de dados, a variância. E como o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, o desvio padrão sofre exatamente a mesma medida. Então, nesse caso aqui, se a nossa variância fosse um valor x aqui e foi multiplicado por 2, a variância seria multiplicada por 4. Por que ela seria multiplicada por 4? Porque ao quadrado é essa observação. Vamos olhar aqui essa mesma ideia num conjunto de dados mais complexo aqui dentro do nosso material, para vocês entenderem. Ó, o mesmo exemplo, estou trabalhando com um conjunto de dados, e aqui a gente tem a nossa média de 23,89. Todo esse conjunto de dados, se eu pegar essa primeira observação, a 10, ó, se eu pegar a observação 10, eu teria exatamente esse desvio aqui, ó. 10 menos 23 daria menos 13. Agora, se eu pegar esse conjunto de dados e somar mais 5 para todos, mais 5, o que aconteceu com a média? A média foi somada em mais 5. E a cada observação também foi somada em mais 5. Se eu pego exatamente o mesmo desvio, 15 menos o 28,89, permanece a mesma coisa. Então, soma e subtração não vão afetar nem a variância e nem o desvio padrão. E, em contrapartida, a multiplicação já tem outro resultado. Em contrapartida, na multiplicação, o que você tem? Aqui você tem o desvio normal, o mesmo observado anteriormente, só que agora um conjunto de dados que foi multiplicado por 2. Nesse conjunto de dados multiplicado por 2, a média também foi multiplicada por 2. E o que acontece com o desvio? O desvio também foi multiplicado por 2. O desvio também foi multiplicado por 2, cada desvio. Aí eu pego cada desvio e somo. E elevo ao quadrado na variância, no que eu elevei ao quadrado, essa constante 2 é multiplicada por 4. Então, para a variância,
ela seria multiplicada, a mesma coisa que dizer que foi multiplicada por 4. Enquanto que para o desvio padrão, seria o mesmo que dizer que ele foi multiplicado por 2. Isso seria o efeito que essas medidas de dispersão sofreriam com multiplicação ou divisão de um conjunto de dados. Por último, a gente também tem o nosso coeficiente de variação. Vamos vir aqui para o quadro primeiro. O coeficiente de variação, ele é outra medida de dispersão. Só que ele é uma medida particular. Por quê? É uma medida relativa. Ele consiste na divisão do desvio padrão sobre a média. É quantos por cento que o desvio está oscilando em relação à média. Então vamos ver aqui, coeficiente de variação. Nesse nosso coeficiente de variação, temos a seguinte ideia. Ele consiste no desvio sobre a média. O desvio padrão, vamos representar ele aqui pela ideia de população, sobre a nossa média. Desvio sobre a média. Aí vamos olhar cada um com calma. Se fosse efeito de soma ou subtração, soma ou subtração, o que aconteceria com o coeficiente de variação? Ele é composto por duas medidas descritivas, certo? Uma é uma medida de posição, outra é uma medida de dispersão. Na soma e subtração, o desvio padrão sofre alguma alteração? Não sofre. Ele permanece igual, porque é uma medida de dispersão, a gente viu que os desvios continuam a mesma coisa. Então, para não parecer que é um 6, deixa eu ajustar aqui. Então, o desvio padrão não sofre alteração por soma. Mas e a média? A média sofreria. A média sofreria. Vamos supor que a gente teve a soma de mais 5. A média sofreria essa variação. Então, no efeito de soma ou subtração, o nosso coeficiente de variação teria modificação. Por quê? Porque o seu denominador, a média, seria somada mais 5, enquanto o desvio permanece igual. Então ela sofre o efeito de soma porque o denominador muda. A média, a referência é modificada, enquanto o desvio não é. Entende que aí a fração é modificada? Agora vamos ver o que acontece com o efeito de multiplicação ou divisão. Na multiplicação ou uma divisão, olha o que acontece. Como o coeficiente de variação é composto pelo desvio padrão sobre a média, o desvio padrão sofre o efeito de soma, multiplicação e divisão? Sofre na mesma proporção. O desvio padrão, sim, porque tira a raiz quadrada. Então vamos supor que o conjunto de dados tenha sido multiplicado por 2. Seria 2 vezes o nosso desvio padrão. E a média? Média é uma medida de posição, para onde os dados vão, elas vão atrás. Então a média seria multiplicada 2 vezes também. Olha o que acontece. 2 multiplicando o desvio padrão, 2 vezes multiplicando a média, eles se cortam, porque é uma divisão. Então, multiplicação e divisão não afeta o coeficiente de variação, pois ia resultar na mesma coisa, vai resultar na mesma coisa. Em compensação, a soma já afeta, porque a média modifica e o desvio não. Olha aqui o material que a gente tem, um exemplo qualquer. Nós temos aqui a média 10 e um desvio de 2,4. Quando os dados sofreram modificação para mais 5, a média foi para 15 e o desvio permanece igual. Então, de 0,24 ele modificou para 0,16, porque a média foi alterada. E o que acontece quando os dados são multiplicados? A média foi multiplicada por 2 e o desvio foi multiplicado por 2. E aí o coeficiente dá a mesma coisa, isso não afeta. Está certo? Então, isso é a principal informação que você precisa saber. O que ocorre com as medidas de posição, o que ocorre com as medidas de dispersão. E na dispersão, o coeficiente de variação, o desvio padrão e a variância sofrem efeitos diferenciados particulares que têm que ser estudados. Agora a gente vai fazer uma tabela que vai resumir todo esse conteúdo. É muito importante você saber essa tabela, saber aplicar essas transformações, porque isso vai responder muitas, mas muitas provas, muitas questões das provas de estatística, e também vai estar associado com o conteúdo de variáveis aleatórias, que a gente aborda com eles mais à frente. Então nós vamos montar a seguinte tabela. Nós vamos ver aqui as medidas e o efeito que ela sofre conforme a operação matemática. Então aqui vai ser as medidas descritivas, e aqui a gente vai ver o que acontece com a soma ou uma subtração, vamos botar assim mais ou menos, soma ou subtração, e o que acontece com a multiplicação ou então uma divisão. O que ocorre com as medidas descritivas? Essa é a tabela resumo que vai simplificar
o que acontece? As medidas de posição, primeira de todas elas, as medidas de posição. Quando eu falo posição, eu estou me referindo a quem? Média, que é o que é mais cobrado, mas também pode ser cobrada a mediana, também pode ser cobrada a moda, os quartis de modo geral. Soma ou subtração, por uma constante, né? Um valor qualquer que altera todo o conjunto de dados, uma transformação uniforme no conjunto de dados. As medidas de posição, elas são somadas, deixa eu pegar o vermelho, são somadas ou subtraídas pelo mesmo valor, pela mesma constante que modifica elas, pela mesma constante que modifica. Multiplicação e divisão, também elas são multiplicadas ou divididas, vamos abreviar aqui pelos símbolos da matemática, são multiplicadas e divididas pela mesma constante que transforma, pela mesma constante. Então, medidas de posição, é isso que ocorre. Primeira linha feita. Agora vamos para a variância. O que ocorre com a variância especificamente? Quando um conjunto de dados sofre uma operação matemática que transforma todos eles uniformemente, a variância não sofre efeito. Não sofre efeito. Não sofre efeito de quê? Não sofre efeito de soma ou subtração. A gente já viu por quê, estou fazendo o resumo desse conteúdo. Agora, quando é multiplicado, a variância, como cada desvio é elevado ao quadrado, quando é multiplicado um conjunto de dados, ocorre essa transformação uniforme, a variância é multiplicada pelo quadrado dessa constante que a transformou, seja multiplicação ou seja divisão. Ela é multiplicada ou dividida pelo quadrado dessa constante, porque cada desvio é elevado ao quadrado, a gente já viu a questão matemática disso. Então, elas são, a variância são multiplicada ou dividida pelo quadrado da constante. A constante aqui, qualquer valor que vai transformar esse conjunto de dados, mas pela operação de quê? Multiplicação ou divisão. Ó, quadrado, tem que levar ao quadrado. Então, se todo o conjunto de dados foi multiplicado por 2, a variância é a mesma coisa que multiplicar por 4, que é o quadrado de 2. Se todo o conjunto de dados foi dividido por 3, é a mesma coisa que dividir por 9, para chegar na variância, porque é o quadrado de 3. Essa é a ideia da variância. Mais uma linha feita. Agora vamos ver o que acontece com o desvio padrão, resumindo, sintetizando essa informação. Com o desvio padrão, o que nós teremos? Não sofre efeito, assim como a variância não sofre efeito, não sofre efeito de multiplicação e de subtração ou de soma, não sofre efeito de soma ou subtração, e a multiplicação ela sofre efeito pelo mesmo valor da constante. Então, são multiplicado ou dividida pelo mesmo valor, pelo mesmo valor da constante. Pelo mesmo valor da constante. Aqui, como eu estou falando só de variância e só de desvio padrão, aqui eu uso né? Só para concordar. A variância e multiplicação é multiplicada ou é dividida. Aqui no outro eu estava falando todas as medidas de dispersão, aí estava no plural. Bom, fechei mais uma linha, falei sobre o desvio padrão, o que acontece com ele. E por último, o coeficiente de variação, vou abreviar por CV, que nós sabemos que ele é a divisão do desvio padrão pela média. O que acontece aqui? Se a média é modificada pela soma, mas o desvio não é, o coeficiente de variação é alterado. Então ele é alterado, pois a média é modificada. Só por causa do denominador, modificada. Então, o coeficiente de variação é alterado por causa que a média é modificada. E se ocorrer uma multiplicação, uma divisão no conjunto de dados, o coeficiente de variação não sofre efeito.
não sofre efeito de multiplicação ou divisão. Bom, então aqui está a ideia toda resumida de tudo o que acontece com o nosso conjunto de dados e suas medidas descritivas quando elas sofrem exatamente esse fenômeno que eu abordei. Você precisa identificar isso na questão, e identificando isso na questão, você pode simplesmente fazer esse procedimento, fazer essas operações, que rapidamente você sabe o que ocorre com as medidas. De modo geral, esse é o conteúdo que mais cai na sua prova e que você precisa responder ele com bastante eficiência.